Imagina ser abandonada no altar na frente de todo mundo. E em vez de desabar, você segura o braço de um desconhecido e diz: "Vamos nos casar agora." Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que Mariana fez. E o que era para ser só um impulso, virou o começo de algo que ninguém esperava. Essa história tem traição, orgulho ferido, um acordo maluco e um homem misterioso que mudou tudo. Fica até o fim, porque o que começa como um desastre vira uma reviravolta daquelas que faz a gente acreditar de novo no amor, mesmo quando ele vem do lugar mais improvável. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O buquê estava pronto. As flores escolhidas a dedo por Mariana dias antes, rosas champanhe entrelaçadas a ramos de eucalipto fresco, repousavam sobre a mesinha da sala anexa à capela, em perfeita harmonia com os arranjos que enfeitavam cada canto da igreja. O vestido, rendado e ajustado com primor ao corpo, era digno de filme. Os cabelos presos em um coque suave seguravam o véu com delicadeza, e a maquiagem destacava os olhos com um brilho que contrastava com a tensão que ela insistia em disfarçar. Tudo estava exatamente como ela sempre imaginou, ou pelo menos como tentou imaginar. Do lado de fora da antessala, os músicos afinavam os últimos acordes da marcha nupcial. Os convidados se acomodavam, os celulares já erguidos, prontos para capturar cada segundo do que deveria ser o grande dia de Mariana. Um dia que ela acreditava ser o início de uma nova vida ao lado de Rafael, seu noivo, seu parceiro de anos, o homem que prometera estar ali. Mas às vezes, o destino não segue roteiros românticos. Às vezes ele rasga os convites, derruba os bolos e arranca o chão sob os pés. A primeira a perceber algo errado foi a coordenadora do evento. Mariana a viu entrar pela porta com os ombros tensos e o rosto mais branco do que o buquê. A mulher hesitou, como quem pondera entre contar a verdade ou fingir até o último segundo. Mas o tempo não permitiu que ela mentisse. "Mariana..." A voz saiu fraca. "Rafael não vem." Por um instante o mundo parou. Tudo. O som, a luz, o ar. "O quê?" Mariana perguntou sem entender. "Como assim? Ele foi embora com a Bianca, sua prima. Eles desapareceram. O chão sumiu sob os pés dela. Não era possível. Bianca? A prima que ajudou a organizar os votos, que esteve em todas as provas do vestido, a que riu com ela na despedida de solteira." Mariana sentiu o coração acelerar, não por dor, ainda não, mas por puro instinto de sobrevivência emocional. O orgulho ferido era mais forte que o choque, e junto com ele veio a vergonha, como uma onda quente, sufocante. Lá fora, os cochichos começavam. Ela sabia. Os olhares já se voltavam para a porta fechada, esperando, comentando, zombando. Coitada da noiva. Foi trocada pela própria prima. Sabia que aquele Rafael era encrenca. Ela não devia ter se metido com alguém assim. Será que ela vai desmaiar? Não, ela não desmaiaria, não fugiria, não choraria, não daria o gosto. Com o véu ainda preso à cabeça, os olhos ardendo e a respiração curta, Mariana girou nos calcanhares e saiu. Não correu. Caminhou. Cada passo seu ecoava como um tambor pelas escadas da igreja. A porta principal estava aberta. Os convidados a viram surgir no alto da nave como uma tempestade vestida de noiva. E então o inesperado aconteceu. Um homem estava parado próximo à entrada lateral, alto, moreno, vestido com um terno escuro bem cortado, postura elegante. Não sorria, apenas observava. Os olhos dele, escuros, atentos, não pareciam surpresos. Era como se, de algum modo absurdo, estivesse à espera. Mariana olhou para ele e algo pulsou. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse o impulso. Talvez apenas o desejo desesperado de não ser a mulher abandonada no altar. Ela caminhou direto até ele, ignorando olhares, perguntas, sussurros. "Você está sozinho?" Ela perguntou, sem sequer saber por que aquelas palavras saíam da sua boca. Ele franziu o senho, mas respondeu com naturalidade. "Estou." "Ótimo." Ela segurou o braço dele. "Então você vai entrar comigo."
Agora. Ele piscou. Perdão? Vamos nos casar. Agora. A voz dela era firme. Eu não tenho tempo para explicar, mas preciso que você diga sim. O homem hesitou. Olhou ao redor. Os convidados murmuravam alto agora. Mariana sentia as mãos suarem, mas não soltou o braço dele. Tudo bem, ele respondeu por fim. Se for importante para você, eu aceito. Mariana não sabia nem o nome dele, mas ali estava ela, de volta ao altar, com um novo noivo ao lado, pronta para encarar a plateia como uma mulher que não se deixaria reduzir a um escândalo. Os olhares eram de confusão, choque, indignação. Mas ela só via uma coisa: dignidade. O padre, visivelmente abalado, quase gaguejou ao vê-los chegar. Mariana, isso é o novo plano. Ela se virou para o desconhecido. Qual o seu nome? Christian. Christian o quê? Ele sorriu de leve. Só Christian basta por enquanto. Ela assentiu. Então vamos, Christian. Vamos mostrar a todos que eu não fui abandonada. Fui redirecionada. O padre, ainda atordoado, prosseguiu com a cerimônia. Christian mantinha a calma. Uma calma que não era frieza, mas controle. Enquanto os votos eram ditos improvisadamente, ele tirou do bolso um pequeno anel prateado, simples, elegante, e o colocou no dedo de Mariana com naturalidade desconcertante. Quando ele tocou sua mão, Mariana estremeceu, mas não de medo. Foi como se, por um segundo, ela tivesse se lembrado de si mesma. Na saída não houve chuva de arroz, apenas silêncio, celulares gravando e olhos arregalados. E ainda assim, pela primeira vez naquele dia, Mariana sentiu que estava à frente da própria história. O carro avançava em silêncio pelas ruas da cidade. As mãos de Mariana estavam pousadas sobre o colo, ainda trêmulas, com os dedos tocando de leve o anel prateado recém-colocado. O metal parecia frio demais para simbolizar algo tão surreal. O vestido de noiva ainda a envolvia, mas já não parecia o mesmo. A sensação era de estar vestida com a própria loucura. Christian dirigia sem pressa, como se estivesse levando alguém para um jantar tranquilo, e não para a noite de núpcias de um casamento improvisado. A música baixa do rádio preenchia o silêncio entre eles com notas suaves de piano, e Mariana se perguntava pela 100ª vez o que exatamente havia acabado de fazer. Você sempre faz isso? Ela perguntou, quebrando o silêncio com um tom de sarcasmo que tentava disfarçar o pânico. Aceita casar com mulheres que te puxam pelo braço? Christian sorriu de canto, sem desviar os olhos da rua. Não, costumo ser mais tradicional. Essa foi uma estreia. Bom saber que não sou apenas uma de muitas, ela retrucou cruzando os braços. Que tipo de homem diz sim assim, sem sequer saber meu sobrenome? O tipo de homem que viu uma mulher à beira do colapso e resolveu impedir que ela desmoronasse. Ele finalmente a olhou com um olhar calmo, mas que carregava uma ponta de mistério. E talvez o tipo de homem que também estava à beira de alguma coisa. Só não sabia do que até hoje. Ela desviou o olhar pela janela. Estavam chegando a um hotel sofisticado, discreto, daqueles que não estampam suas diárias nas vitrines, mas onde cada funcionário sabe exatamente quando calar e quando servir. Isso aqui é seu? Ela perguntou, observando o porteiro abrir a porta do carro com reverência. Não, mas costumo me hospedar aqui quando preciso de silêncio. Ela franziu a testa, confusa. Você é algum tipo de executivo ou monge? Uma mistura inofensiva dos dois. Christian piscou e estendeu a mão para ajudá-la a sair do carro. Mariana hesitou por um segundo, mas aceitou. A mão dele era firme, aquecida, diferente da imagem fria que ela havia construído nos minutos anteriores. O silêncio dele não era ausência de opinião, era domínio, controle, mas não daquele tipo arrogante que ela estava acostumada. Era algo intrigante. Subiram juntos até a suíte. Ao entrarem, foram recebidos por uma vista panorâmica da cidade e o sutil aroma de lavanda no ar. A decoração era elegante, com tons neutros e iluminação suave. Não havia exagero, tampouco ostentação, apenas conforto e discrição.
Mariana largou o buquê em cima da cômoda e caminhou até a janela, ainda em silêncio. Christian retirou o paletó, afrouxou a gravata e foi até o frigobar. Água com gás ou vinho? Água, por favor. Ela suspirou. Minha cabeça já está borbulhando o suficiente. Ele entregou a garrafa e se sentou em uma poltrona, cruzando as pernas com naturalidade. Ela continuou de pé observando a cidade. Por fim falou. Isso tudo parece um roteiro de filme ruim. Eu estava prestes a me casar com um homem que conheço há anos e agora estou aqui, com você, um estranho. Não precisa continuar sendo um estranho. Podemos conversar, ou podemos não falar nada. Estou aqui por sua causa, Mariana, não por conveniência. Ela o encarou, analisando cada detalhe. Os traços marcados, o olhar direto, o corpo relaxado, mas alerta. Havia uma tranquilidade nele que a incomodava, porque ela mesma estava um caos por dentro. Você está muito calmo para alguém que se casou com uma mulher em colapso emocional. Ela disparou, sem pensar. Christian inclinou a cabeça, curioso. E você está muito lúcida para alguém que foi traída diante de uma plateia. Talvez não esteja em colapso. Talvez só esteja no limite. Mariana deu uma risada seca. Ótimo. Uma análise psicológica de brinde com o casamento. Estou apenas dizendo que você teve coragem. Não pirou. Tomou uma decisão que ninguém esperava, inclusive eu. Ela caminhou até o sofá, sentou-se e repousou a cabeça nas mãos por alguns segundos. O cansaço a atingiu com força. O corpo inteiro doía, não por esforço físico, mas por tensão acumulada. Me diga a verdade. O que você ganhou com isso? Christian pensou por um instante antes de responder. Talvez nada. Ou talvez a chance de viver algo diferente. Algo que faça sentido em um mundo que anda tão automático. Eu não tinha planos para hoje. E você apareceu como uma ruptura necessária. Ela levantou os olhos. Uma ruptura? Às vezes, Mariana, tudo o que a gente precisa é de uma interrupção. Uma colisão inesperada que nos obriga a sair do que é previsível. Você fez isso por impulso, mas eu aceitei, por escolha. As palavras ecoaram dentro dela. Pela primeira vez em horas, Mariana não teve uma resposta pronta. Apenas uma dúvida que se infiltrava devagar. E se aquela escolha realmente levasse a algum lugar? Naquela noite, dormiram em cômodos separados, mas algo entre eles já dividia o mesmo espaço. Um pacto silencioso, uma linha tênue entre o absurdo e a possibilidade. O som dos pássaros e o cheiro de café fresco preencheram o ar da suíte naquela manhã. Mariana acordou com a luz suave do sol, filtrando pelas cortinas, por um instante esquecendo onde estava. A cama macia, os lençóis impecáveis e o silêncio elegante do ambiente a faziam lembrar uma viagem de férias. Até que ela olhou para o anel prateado em seu dedo. A memória da véspera voltou como um vendaval. O altar. A fuga. Christian. Levantou-se devagar, com o roupão branco do hotel envolvendo seu corpo, e caminhou até a sala. Encontrou Christian já acordado, como se nunca tivesse dormido. Estava sentado à mesa, lendo algo no tablet, com uma xícara de café ao lado. Vestia uma camisa cinza de linho, mangas dobradas e parecia em paz. Você não dorme? Mariana perguntou, a voz ainda rouca. Pouco, ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Mas compenso com bons cafés. Ela caminhou até a mesa, pegou a segunda xícara que ele já havia servido e se sentou à frente dele. Observou os gestos calmos. Nenhum traço de ansiedade. Nenhuma pergunta sobre o que viria depois. Aquilo a incomodava. Ou melhor, a intrigava. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, soprando o vapor da xícara. Já está perguntando. Quem é você de verdade? Christian ergueu os olhos lentamente, pousando o tablet de lado. Não pareceu surpreso, apenas preparado. Um homem que aceita cafés como forma de acordo e que costuma evitar perguntas com respostas longas. Isso não ajuda. Mariana estreitou os olhos. Você apareceu na igreja como um figurante e de repente tem carro, suíte de luxo, reserva feita
e não se abala com absolutamente nada. Isso não é normal. Talvez você só esteja desacostumada com homens que não têm necessidade de se exibir. Ele sorriu de canto. Ela não se deixou distrair. Eu procurei por você ontem à noite. Procurou? Digitei seu nome no Google. Nada. Nenhuma rede social, nenhuma foto, nem mesmo um CPF suspeito. Você é praticamente um fantasma. Christian levou a xícara aos lábios. Ou alguém que prefere viver fora do radar. Isso não existe mais. Até minha avó tem Instagram. Eu não. O silêncio entre eles se alongou. Mariana pousou a xícara sobre a mesa e apoiou o queixo na mão. Você é algum tipo de fugitivo? Não. A resposta veio com tranquilidade, mas sem brincadeira. Eu só deixei de gostar de holofotes há muitos anos. Ela arqueou uma sobrancelha. Você era famoso? Digamos que estive perto demais de quem era. E aprendi a valorizar o anonimato. A liberdade. Mariana sentia que a cada resposta se aproximava de uma parede mais espessa. Christian não era só discreto, ele era treinado para não ser encontrado. Havia uma elegância no jeito como conduzia a conversa, desviando com habilidade sem parecer evasivo. Você me salvou ontem. Ela mudou de tom, mais suave agora. E eu agradeço por isso, mas você não me deve nada. Pode ir embora a qualquer momento. Christian se levantou. Caminhou até a varanda de onde se via a cidade abaixo, silenciosa e dourada sob o sol da manhã. Ficou alguns segundos ali antes de responder. Eu não fico por dívida, Mariana. Fico por escolha. Ela se levantou também, parando perto dele. Mesmo depois de tudo, depois de toda essa confusão, justamente por isso. Ele a olhou de lado. Porque essa confusão me tirou de uma rotina previsível. Porque no meio do caos, você teve coragem. E coragem, Mariana, é o traço mais raro de se encontrar. Ela engoliu em seco. O elogio foi diferente dos que já ouvira antes. Não era um agrado, era uma constatação. Ainda assim, você continua sendo um mistério. Um estranho que me conforta mais do que devia. E você é uma tempestade. Uma mulher que não pediu permissão para mudar meu curso. Mariana riu, balançando a cabeça. Isso foi uma tentativa de poesia? Foi uma verdade disfarçada de metáfora. Ele deu um passo para dentro novamente. Mas se quiser, podemos continuar sendo estranhos por mais um tempo. Ou podemos conversar sobre o que fazer a seguir. Ela o observou e, pela primeira vez, não sentiu necessidade de perguntar mais. Talvez não precisasse saber tudo naquele momento. Talvez fosse suficiente que ele estivesse ali, escolhendo ficar. E só por isso, ela também escolheu não mandá-lo embora. A noite caiu sobre a cidade como um manto de tranquilidade, que não combinava em nada com a confusão que habitava o peito de Mariana. A suíte de hotel, silenciosa e acolhedora, parecia o lugar ideal para um recomeço ou para uma despedida. Ela estava sentada no sofá, enrolada em uma manta fina com os pés descalços sobre o tapete macio. Os cabelos soltos, o rosto limpo de maquiagem e a taça de vinho na mão formavam uma imagem íntima que contrastava com a tensão nos ombros. Christian, do outro lado do ambiente, se ocupava em organizar a pequena bandeja de frutas que o serviço de quarto havia deixado. O silêncio entre eles era diferente daquela manhã. Agora era denso, carregado de possibilidades. Você sabe que isso não pode durar, né? Mariana disse sem olhar para ele. Christian pousou a bandeja sobre a mesa e se aproximou devagar, sentando-se na poltrona à frente dela. Sim, ele respondeu com simplicidade. Mas talvez ainda não seja a hora de acabar. Ela levantou os olhos com uma expressão cansada. As pessoas estão comentando, inventando histórias, dizendo que eu surtei, que me agarrei ao primeiro que apareceu só para não sair derrotada da igreja. Christian apenas assentiu, ouvindo. E quer saber? Ela continuou com uma risada amarga. Talvez tenham razão. Talvez tenha sido isso mesmo. E se foi? Ele perguntou, com calma. Foi sua maneira de reagir. Você se protegeu. Tomou controle. Fez o que ninguém esperava. Ela bebeu um gole do vinho. Eu não quero passar o resto da vida tentando me justificar por um momento de impulso.
A voz vacilou. Mas também não quero continuar fingindo uma história que não existe. Christian se recostou. E se a gente transformar essa história em algo útil? Mariana franziu o senho. Como assim? Finja por um tempo. Continue sendo minha esposa, em público. Só o suficiente para virar a narrativa a seu favor. Para que Rafael e todos os outros não tenham a última palavra sobre sua história. E depois? Depois encerramos com classe. Anulamos tudo. Cada um segue sua vida. Você sai por cima. Eu desapareço como cheguei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela ideia absurda na essência começava a fazer um estranho sentido. Mas ainda assim... Por que você faria isso por mim? Christian segurou a taça de vinho com leveza. Porque eu posso. Porque quero. E talvez porque preciso tanto quanto você de algo fora do padrão. Isso não é fora do padrão, Christian. Isso é insano. Às vezes, é na insanidade que a gente encontra lucidez. Ele sorriu de leve. Mas tem uma condição. Ela ergueu as sobrancelhas. Se for para fingir, vamos fazer direito. Quero que você ande comigo como se fosse verdade. Eventos sociais, encontros casuais, almoços de família. E eu farei o mesmo por você. Nenhum de nós será motivo de pena. Isso é mais do que um teatrinho, Christian. Isso é perigoso. Eu não ofereci segurança. Ofereci escolha. Mariana se levantou, começou a andar de um lado para o outro. O vestido leve que usava balançava com os passos. Estava visivelmente dividida. E se eu acabar acreditando nessa farsa? Christian não hesitou. Então deixará de ser farsa. Ela parou. O olhar encontrou o dele, fixo, intenso. Nenhum deles piscou. Você me desconcerta, ela disse, porque você está acostumada com homens que mentem para te manter por perto. Eu só digo a verdade e te deixo livre para decidir. A frase caiu como um pêndulo no ar, oscilando entre o medo e a curiosidade. Mariana voltou para o sofá e estendeu a mão. 2 semanas. Esse será o prazo. Depois disso, cada um segue. Christian apertou a mão dela, firme. 2 semanas. O toque durou 1 segundo a mais do que deveria, mas nenhum dos dois comentou. Aquela era uma aliança disfarçada de estratégia, um acordo firmado entre 2 estranhos, que sem perceber já começavam a se reconhecer. Mais tarde, antes de apagar as luzes, Mariana parou à porta do quarto e olhou para ele, já acomodado no sofá. Obrigada por não me julgar. Christian ergueu os olhos. Obrigado por me tirar da rotina. E quando ela se deitou naquela noite, o que antes parecia loucura, já começava a soar como o início de algo que talvez, só talvez, merecesse ser real. O salão da galeria fervilhava de vozes baixas, copos tilintando e olhares calculados. Mariana conhecia aquele tipo de ambiente, onde as pessoas sorriam com os lábios e julgavam com os olhos. Mas naquela noite, ela não era apenas uma visitante, era uma presença, uma versão renovada de si mesma. Vestia um conjunto de seda azul marinho que a deixava elegante e segura. Os cabelos estavam soltos e a maquiagem impecável. E ao seu lado, como uma sombra carismática e impenetrável, caminhava Christian. Ele usava um terno escuro perfeitamente ajustado e uma expressão de quem dominava o próprio silêncio. Estavam ali como casal, oficialmente. O acordo estava em pleno funcionamento e até agora funcionava surpreendentemente bem. Está tudo bem? Christian perguntou, ao perceber que Mariana prendia a respiração pela 3ª vez desde que entraram. Ela assentiu com um sorriso tenso. Só estou me preparando para o que vai acontecer quando ele aparecer. Christian não respondeu. Apenas tocou levemente a parte de trás de sua mão com o indicador. Um gesto quase imperceptível, mas que, de algum modo, a acalmou. E então, como um relógio cruel, Rafael surgiu. Usava um blazer claro, expressão altiva e olhos faiscando com aquela arrogância que Mariana conhecia tão bem. Ao lado dele, Bianca parecia mais contida. Usava um vestido vermelho exagerado, como se tentasse compensar algo. Eles se aproximaram com passos lentos. Os sorrisos eram polidos, falsos como um brinde vazio. Mariana,
Rafael disse com um sorriso debochado. Que surpresa te encontrar aqui, tão bem acompanhada. Christian deu um passo discreto à frente, o suficiente para marcar presença sem parecer ameaçador. Rafael, ele disse com cordialidade. Christian Torres, esposo da Mariana. Rafael apertou sua mão com mais força do que o necessário. Christian, porém, manteve o olhar firme, inabalável. Esposo, que título ousado, Rafael comentou lançando um olhar de canto para Mariana. Não achei que fosse seu estilo, Mariana, casar-se assim tão impulsivamente. O estilo que eu evito agora é o de homens que fogem do altar com suas primas. Ela respondeu com um sorriso doce, porém afiado. Bianca engasgou de leve no próprio suspiro. Rafael tentou manter a compostura. Mas se você está feliz, é o que importa, disse ele, ainda com um tom provocativo. Espero que não se arrependa. Christian inclinou a cabeça de leve. Interessante você falar de arrependimentos, Rafael. Isso me faz lembrar que estamos organizando um jantar íntimo amanhã à noite, só para algumas pessoas especiais. Vocês dois estão convidados. Mariana virou-se para Christian, surpresa. Ele, porém, continuava sereno, como se já soubesse que ela protestaria. E como contornaria isso depois? Vai ser uma boa oportunidade para brindarmos novos começos, ele completou. Rafael hesitou, mas o orgulho não o deixaria recusar. Claro, ficaremos honrados. Após a partida deles, Mariana se virou imediatamente para Christian. Um jantar? Você enlouqueceu? Eu prefiro planejar em silêncio e agir com precisão. Ele pegou uma taça de espumante da bandeja de um garçom que passava e entregou a ela. Eu disse que você gostaria de ver como essa história termina. Isso não é uma história, é minha vida. E justamente por isso, ela merece um desfecho à altura. Ela segurou a taça, o olhar dividido entre incredulidade e fascínio. O que exatamente você pretende fazer nesse jantar? Christian não respondeu de imediato. Levou a própria taça aos lábios e bebeu um gole. Digamos que pretendo mudar algumas percepções. Christian, você está brincando com fogo. Ele finalmente olhou nos olhos dela. Só quem tem medo das chamas é quem construiu a própria imagem em palha. Por um momento, Mariana não soube o que dizer. Uma parte dela queria impedi-lo, outra queria assistir tudo de camarote. E se der errado? Ela sussurrou. Então vamos dançar nas cinzas. Ele sorriu. Mas confie em mim, Mariana. Esse será o jantar que ninguém vai esquecer. Mariana respirou fundo, engolindo a dúvida. Pela primeira vez desde o altar, ela se deu conta de que não estava mais apenas fingindo. Havia algo mais forte crescendo ali. Algo que ela não sabia nomear, mas que a fazia se sentir menos sozinha no campo de batalha. E no fundo, parte dela queria que Christian vencesse. O restaurante escolhido por Christian não estava em nenhuma lista pública de recomendações. Discreto, sem fachada chamativa, situado no topo de um prédio comercial, o local parecia mais uma sala de reuniões gourmetizada do que um espaço social. A única iluminação vinha das janelas envidraçadas que ofereciam vista panorâmica da cidade e de velas posicionadas com precisão quase cirúrgica sobre a longa mesa de jantar. Mariana entrou de mãos dadas com Christian. Usava um vestido de seda cor grafite, com decote discreto e costas nuas. O cabelo preso em um coque baixo e maquiagem leve acentuavam sua beleza sem esforço. Mas não era isso que a destacava naquela noite. Era sua postura. Ela caminhava com o queixo erguido como se fosse dona do lugar, e em parte era. Christian, ao lado dela, estava em seu habitat. Terno escuro impecável, relógio elegante, sem exageros. Apenas presença. Mariana ainda não sabia o que exatamente ele faria naquela noite, mas confiava que não seria pequeno. Os primeiros convidados chegaram. Amigos de Mariana, familiares distantes, alguns colegas de faculdade, todos atraídos pelo convite enigmático e pela curiosidade natural que cercava aquele casamento relâmpago. O jantar, como esperado, se tornaria um evento falado por dias. Por fim, Rafael e Bianca chegaram. Ele de blazer azul marinho e aquele sorriso debochado escondido atrás de uma falsa cordialidade.
Ela visivelmente desconfortável, vestida de verde escuro, com os olhos atentos e os ombros tensos. Christian os recebeu com gentileza. Bem-vindos, que bom que puderam vir. Curiosos, na verdade, disse Rafael observando o ambiente. Esperando entender como um casamento improvisado se transformou em um jantar tão sofisticado. Mariana não respondeu. Apenas estendeu a taça para um brinde simbólico que Rafael aceitou com relutância. A refeição transcorreu entre pratos refinados e conversas amenizadas por cortesias obrigatórias. O clima estava leve por fora e inflamável por dentro. Christian, como maestro silencioso, conduzia tudo com frases medidas, pequenas provocações camufladas de gentileza, até que no momento da sobremesa ele se levantou. Se me permitem, disse enquanto os garçons recolhiam os últimos talheres. Há algo que preciso compartilhar com todos vocês. Não por vaidade, mas por transparência. Mariana gelou. Ainda não sabia o que ele planejava revelar. Tocou levemente a taça à sua frente em um gesto nervoso. Muitos de vocês ainda não sabem quem eu sou, continuou Christian, com a voz firme e o olhar percorrendo cada rosto. E a verdade é que eu permiti isso. Durante anos, preferi o anonimato. Foi uma escolha. Ele retirou do bolso um pequeno cartão prateado e o colocou sobre a mesa, à frente de Rafael. Christian Torres, leu Rafael franzindo a testa. Investidor estratégico. Orion Power Velox Data. Global Track. O nome caiu como uma bomba. Mariana sentiu uma onda quente subir pelo peito. Você é... Rafael gaguejou. O Torres da Orion? Christian assentiu. Sim, sou um dos fundadores e acionistas majoritários de 4 holdings de tecnologia, energia e infraestrutura com atuação global. Prefiro ficar nos bastidores, mas para efeitos dessa noite, achei que seria útil esclarecer. O silêncio tomou conta da mesa. Alguém engasgou discretamente. Outros, simplesmente, pararam de mastigar. Christian então caminhou até Mariana e segurou sua mão com naturalidade. Mariana não é apenas minha esposa, é também minha parceira, não em papéis ou negócios necessariamente, mas em coragem, em presença, em autenticidade. Ela o olhou, os olhos cheios de interrogação, emoção e surpresa. No dia em que nos casamos, eu a vi desmoronar, mas de pé, vi alguém transformando humilhação em ato de resistência, e pensei, se for para recomeçar com alguém, que seja com alguém assim. Mariana engoliu em seco. A revelação não era só sobre o nome dele, era sobre o que ele via nela. Então tudo isso foi um plano? Rafael perguntou ríspido. Christian o encarou com calma. Não, foi destino e adaptação. Bianca, encolhida em sua cadeira, não dizia nada. Os olhos evitavam contato com qualquer um. Já Rafael parecia desconcertado, como se tivesse perdido uma aposta cujo jogo nem entendia mais. Christian voltou-se ao grupo. Sei que parece absurdo, mas às vezes o absurdo é o que nos liberta. Mariana não precisava de mim para se salvar. Ela só precisava de um espelho que mostrasse sua força de outro ângulo. Todos se levantaram no fim do jantar. Cumprimentos, sorrisos hesitantes, olhos arregalados. Mariana manteve-se quieta. Só quando estavam sozinhos novamente, na saída do elevador, é que ela se virou para Christian. Por que não me contou? Porque eu queria saber como você me trataria, quando pensasse que eu era ninguém. Ela respirou fundo, tentando digerir tudo. E agora? Christian sorriu, com suavidade. Agora você decide se quer continuar ao lado de alguém que não precisava de palco, mas escolheu ser seu coadjuvante. Ela não respondeu. Ainda não. Mas dentro dela, algo já sabia a resposta. A porta da suíte se fechou com um clique abafado, e o silêncio que se instalou logo depois parecia mais alto que qualquer aplauso que pudesse ter ecoado no restaurante. Mariana caminhou até a varanda, como se o ar noturno pudesse ajudá-la a organizar os pensamentos. Mas tudo nela ainda era turbilhão. O nome Christian Torres agora carregava peso, relevância, impacto. Não era só o homem que ela puxou pelo braço em um momento de desespero. Era um investidor internacional, alguém capaz de movimentar mercados com uma decisão. E ainda assim,
ele se deixou levar por um gesto impulsivo de uma mulher desconhecida em uma igreja cercada por escândalo. Ela sentia a cabeça girar. Christian entrou logo depois, afrouxando a gravata com um gesto lento. Observou Mariana de longe, como quem entende que há coisas que não se apressam. Você me expôs, ela disse, sem virar o rosto. Você me colocou no centro de tudo hoje. De novo, não era essa a intenção, respondeu ele com a voz tranquila. A intenção era mostrar que você nunca foi o centro do escândalo. Foi a única parte verdadeira da história. Ela girou devagar para encará-lo. E essa verdade inclui esconder de mim quem você era? Christian deu alguns passos, mas parou a uma distância respeitosa. Inclui, porque eu já fui tratado como um troféu, como um passaporte, como um atalho, e estava cansado disso. Quando você me puxou naquele dia, eu pensei, ela não sabe quem sou. E mesmo assim me escolheu ou me usou, tanto faz. Mas não foi por interesse, foi por impulso, e isso me deu paz. Mariana cruzou os braços. Então você me testou? Não, eu me protegi. E no meio disso, comecei a ver em você algo que não esperava. O quê? Ele respirou fundo. Alguém que não me bajulava, que discutia comigo, que me desafiava, que não aceitava respostas vagas. Alguém que me olhava como se eu fosse só um homem. Ela caminhou até a mesa de centro e pousou a clutch com força controlada. E agora? O acordo acabou? Chegamos ao fim da encenação? Christian hesitou. Depois respondeu. Acabou para mim. No momento em que parei de fingir. No momento em que percebi que queria mais do que um contrato social. Eu não quero te proteger da opinião dos outros. Quero estar com você quando ninguém estiver olhando. A sinceridade na voz dele a atingiu com força. Mariana sentiu os olhos arderem. Tinha lutado tanto para manter a pose, para não demonstrar vulnerabilidade. Mas agora não era dor o que a dominava. Era o medo de sentir e não saber como voltar atrás. Você me bagunça, Christian. A voz dela saiu baixa. Eu estava me reconstruindo, acordo, orgulho, sobrevivência. E agora você entra com essa verdade limpa demais. Me desmonta. Christian se aproximou devagar, sem pressa. Quando estava a apenas um passo, ergueu a mão e tocou o rosto dela com os dedos. Não a puxou. Apenas sustentou o olhar. Eu não quero que você desmonte por mim. Só quero que, se reconstruir, seja ao meu lado. Mariana fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Quando voltou a falar, a voz estava firme. Então chega de prazos. Chega de fingimento. Eu não quero mais jogar. Nem eu. Ela estendeu a mão. Christian a segurou com a mesma firmeza de antes, mas dessa vez havia algo diferente ali. Não era mais o aperto de um acordo. Era o toque de uma escolha. E pela primeira vez, desde aquele dia na igreja, Mariana sentiu que estava dizendo sim, com o coração inteiro. A praia estava deserta naquela manhã de céu limpo. As ondas suaves beijavam a areia com um ritmo constante, como se o mar quisesse participar do momento sem chamar atenção. O vento morno fazia as folhas das palmeiras sussurrarem, e uma passarela de madeira estreita levava até um pequeno altar improvisado, montado com ramos trançados, flores brancas e cordões de luz dourada, pendendo como fios de sol. Mariana caminhava descalça, sentindo a madeira aquecida sob os pés. Usava um vestido de linho branco, leve, fluido, sem véu, sem bordados. O cabelo preso em um coque frouxo, um colar delicado no pescoço. Não era uma noiva de revista. Era apenas ela, inteira, presente, dona de si. E pela primeira vez sem máscaras. Christian a esperava de pé, ao lado do celebrante. Camisa branca dobrada nos punhos, calça clara, pés também descalços. O olhar fixo nela, não de surpresa, mas de paz. Como se estivesse vendo exatamente o que sempre soube que veria. Quando Mariana chegou, ele pegou sua mão. Estava quente, firme. Ela sentiu o coração desacelerar. Tem certeza de que quer fazer isso sem convidados? Ela perguntou quase em sussurro. Convidei o essencial. Ele apertou a mão dela. Você. Ela sorriu.
Poético demais para um investidor. Eu sou muitas coisas. Você só viu as partes certas. O celebrante começou a falar com palavras simples. Falou sobre decisões inesperadas, caminhos tortos que levam a lugares certos e sobre a coragem de recomeçar depois do caos. Christian foi o primeiro a falar. Mariana, você apareceu quando eu já não esperava mais nada diferente e virou minha vida de cabeça para baixo com um gesto impulsivo e absurdo. E ainda assim, eu não mudaria nada, porque naquele caos eu vi você, de verdade. E agora, em paz, eu escolho continuar vendo, todos os dias. Ela respirou fundo antes de responder. Eu te puxei pelo braço porque me recusei a ser humilhada. Fiz isso por orgulho. Mas hoje, Christian, eu te seguro pela mão porque eu quero caminhar com você. Não para fugir do que me feriu, mas para ir em direção ao que me cura. E você me cura, sem esforço, sem promessas, só por ser exatamente quem é. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Não precisavam de mais palavras. O ar ao redor parecia suspenso, como se o tempo respeitasse a escolha deles. Christian então tirou do bolso um pequeno estojo e abriu, revelando um novo anel. Diferente do primeiro, simples e simbólico, este era delicado, com uma pedra clara, minimalista, sem ostentação, apenas significado. Agora eu te peço, sem plateia, sem pressão, sem urgência. Mariana, você aceita fazer isso comigo todos os dias por vontade e não por necessidade? Ela estendeu a mão, os olhos marejando. Sim, dessa vez, com o coração inteiro. Ele colocou o anel em seu dedo com a mesma calma com que segurava o mundo. Em seguida, ela fez o mesmo com um anel idêntico que tirou do bolso do vestido. Christian não sabia, mas ela também havia trazido o dela. O celebrante os declarou casados, oficialmente novamente, mas pela primeira vez de verdade. Eles se beijaram, e não houve aplausos. Apenas o som do mar, o vento entre as folhas e o calor que nascia do toque entre suas peles. Mais tarde, sentados na areia, Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Você sabia que aquele "vamos nos casar agora" ia dar nisso? Não. Mas no segundo em que você segurou meu braço, eu soube que algo em mim tinha acabado de mudar. Você é muito bom em parecer calmo mesmo quando está apostando alto, ela brincou. E você é muito boa em transformar um tropeço em voo. Ela o beijou devagar. Acho que finalmente entendi. O caos não me quebrou. Ele me redirecionou. Para você. Christian sorriu tocando o anel recém-colocado. E eu nunca mais vou deixar você andar sozinha, mesmo que insista. Mariana encostou o rosto no peito dele e fechou os olhos, ouvindo o coração que batia ali, compassado, firme, seguro. Dessa vez, o sim não foi dito para calar o mundo. Foi sussurrado para o universo inteiro ouvir. 2 meses haviam se passado desde aquela manhã à beira-mar. O sim que Mariana dissera com o coração inteiro não foi seguido por manchetes ou festas luxuosas. Não houve postagens nas redes sociais, nem fotos com hashtags de casamento. Não porque não merecesse ser celebrado, mas porque eles escolheram viver a 2, longe do barulho, em paz. Naquela terça-feira cinza, Mariana acordou antes do despertador. O céu de São Paulo estava coberto por nuvens que filtravam a luz em tons suaves, e ela gostava disso. Havia aprendido a amar os dias nublados, porque eles traziam silêncio e calma. E Christian sempre dizia que era nesses dias que ela ficava mais bonita. Ela se levantou em silêncio e foi até a cozinha, onde encontrou Christian já acordado, vestindo camiseta branca e calça de moletom, com os óculos escorregando no nariz. Lia um relatório no tablet com uma caneca fumegante ao lado. Ainda estou me acostumando a isso, ela disse, apoiando-se na bancada, os cabelos bagunçados e os pés descalços. A quê? Ele perguntou, sem desviar o olhar do texto. Acordar com cheiro de café e silêncio no lugar da ansiedade. Christian ergueu os olhos, e o sorriso que deu não era daqueles que se ensaiam. Era o sorriso de quem escolheu a própria vida. E não se arrependeu. Ela foi até ele e roubou sua caneca antes de preparar a própria. Sentou-se no banco alto,
cruzou as pernas e observou o homem à sua frente como quem contempla um milagre cotidiano. Sabe, eu achava que precisava provar algo para todo mundo, ela disse. Mostrar que eu venci, que não me quebraram, que me reconstruí mais forte. E agora? Ela deu um gole no café. Agora eu só quero não esquecer quem eu era. Antes de tudo. Antes do altar. Antes da fuga. Antes de você. Christian fechou o tablet e se aproximou, encostando-se à bancada. Eu também me perdi, Mariana. No dinheiro, nas estratégias, nos muros que criei. Você não me tirou deles. Você me mostrou que havia algo além. Ela sorriu. Um acordo maluco? Uma vida real. Ele tocou sua mão. Sem disfarces, sem plateia. No canto da sala, 2 malas semi-abertas lembravam que em poucas horas eles pegariam um voo para uma pequena vila no sul da França. Não como lua de mel, mas como fuga temporária do barulho urbano. Mariana faria um curso intensivo de branding estratégico e Christian negociaria com investidores locais. Mas mais do que isso, iam dividir dias sem compromissos obrigatórios, almoços longos e noites preguiçosas com vinho e conversas sobre qualquer coisa. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Eu ainda acho inacreditável que tudo começou com uma fuga, literalmente. Christian riu. E terminou com um recomeço, sem altar, sem plateia, só nós dois. Ela olhou para ele e sussurrou. Que continue assim, quieto, inteiro e só nosso. Christian a beijou na testa e respondeu baixinho. Até o fim. E pela primeira vez na vida, o silêncio que se seguiu não era a ausência de palavras. Era a presença absoluta de tudo que realmente importava. Às vezes, o amor não chega como um raio de sol num campo florido. Ele aparece no meio de um colapso, entre lágrimas e véus despencando, vestido de caos. Foi ali, no altar do improvável, que Mariana encontrou não apenas um estranho com olhos tranquilos, mas a chance de reescrever a própria história. Porque o destino, por mais imprevisível que seja, tem uma estranha maneira de unir o que parecia perdido e fazer disso o começo mais bonito. O que começou como impulso se tornou escolha. E o que parecia loucura virou lar. No fim das contas, amar é isso. Encontrar alguém que enxergue beleza no seu momento mais imperfeito, que escolha ficar mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Christian não salvou Mariana da dor. Ele apenas caminhou ao lado dela, enquanto ela aprendia a transformá-la em força. E ela, por sua vez, devolveu a ele algo que nem todas as ações, cifras ou contratos puderam dar: verdade. O amor deles não nasceu do ideal. Nasceu da decisão corajosa de não fugir. E por isso foi real. Tão real quanto o silêncio que divide 2 almas que já não precisam dizer nada para saber que pertencem uma à outra. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.